fato, e se você for ver, em base nessa foto, são alimentos saudáveis, você encontra com facilidade, né? Você não vê nada demais aí, de coisas que, nossa, tem um salmão ou uma coisa que você não vai encontrar porque é muito caro. Olha só, tem cenoura, tem beterraba, né? Tem ali os verdes, alface, enfim, tem o arroz, o feijão, são coisas que você encontra, é de fácil acesso para você preparar. A maioria da mulherada sempre quer algo muito mais rápido, né? Na verdade, não só a mulherada, eu acho que nós como um todo, que seres humanos, né? A gente quer um resultado de imediato, a gente quer um resultado mais rápido. E aí, por isso, às vezes, a gente quer cortar caminhos. E uma forma de você cortar caminho, né, de você conseguir procurar e buscar atalhos, é, por exemplo, com suplementação. O problema é que a maioria da mulherada que vai buscar esse tipo de suplementação simplesmente chega, né, ou na academia, ou chega pede isso pro personal, ou então chega lá na loja de suplementação e fala assim, eu quero um suplemento para emagrecer. E aí, né, a galera vai querer vender para ela, né? O pessoal que trabalha com loja de suplemento quer vender, né? Quer lucrar. Então, não na maldade, eles vão dar algo que possa resolver aquele problema dela, que é o que ela tá pedindo. Mas, na verdade, não é algo que é necessário, né, para que ela consiga emagrecer. Muitas vezes são usos de suplementos aí termogênicos, né, que são aceleradores de queima de gordura. Aí vão mais ou menos por esse lado. Ou então elas vão procurando whey, né? Por quê? Porque o whey, ela pensa, se eu substituir uma refeição minha, eu uso um suplemento, eu uso um whey aqui e vai dar tudo certo. Mas, na verdade, é totalmente o contrário. Então, respondendo essa pergunta, se é necessário para perder barriga, para emagrecer, usar algum tipo de suplementação? Não, não é necessário. Muito pelo contrário, isso aqui é prejudicial, assim, nível altíssimo de prejudicial para o nosso organismo, porque o corpo não foi preparado para aguentar esses tipos de substâncias, principalmente porque são substâncias que são drogas, né? São substâncias, por mais que sejam em determinados locais aí que são distribuídas, né? Que são fáceis de ser encontradas, são legalizadas, vamos dizer assim, ainda assim são drogas, igual remédios que tem na farmácia, toda a composição que tem ali é considerado droga também. Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas não é necessário fazer uso de suplementação para perder barriga. A mulherada quer emagrecer e aí pega a dieta da Cláudia Leite, né? E aí quer fazer a mesma dieta que ela. E aí o que tem na dieta basicamente da Cláudia Leite, né? Você vai encontrar salmão, você vai encontrar macadâmia, você vai encontrar amêndoas, vai encontrar algumas coisas que são muito mais caras da nossa realidade, né? Que foge um pouco da nossa realidade. Imagina você gastar, eu não sei quanto que tá o quilo de salmão no Brasil hoje, mas eu acredito que seja por volta dos 50, 60 reais ou mais. Então, assim, é caro você manter esse tipo de alimentação. Então, não é necessário você fazer, para você perder barriga, fazer uso de dietas que precisam de alimentos mais caros, de alimentos que, nossa, é outro naipe, né? São qualidades diferentes de alimentos que a gente tá falando aqui, mas não é necessário você gastar muito com essa questão de usar tipos de fontes de proteínas, né, que são mais caras, por exemplo, o salmão, ou você usar fontes de gorduras mais caras, por exemplo, a macadâmia, né? Então, e às vezes eu tô falando coisas aqui que você nunca nem ouviu falar, tipo macadâmia, o que é isso, né? Então, assim, não precisa, né? Não é porque tem pessoas que têm mais facilidade de encontrar aquele determinado fonte de alimento ali, determinada fonte de proteína ou gordura, né, mais benéfica, vamos dizer assim, para o nosso organismo, não significa que você vai ter que usar aquela mesma dieta também, né? Não significa que você precisa usar isso, que fica mais fácil. Às vezes a gente pensa assim, para que eu consiga emagrecer, eu preciso fazer esse determinado tipo de dieta, porque é assim que a Cláudia Leite fez, ou qualquer outra famosa fez, eu tenho que fazer esse tipo de dieta. Só que na verdade a gente esquece do lugar que a gente tá. E às vezes, né, vamos supor, é uma pessoa que mora fora do país, que encontra isso mais fácil, e aí no Brasil, já é mais difícil, ou às vezes é o contrário, né, existem coisas que tem no Brasil abundante, e fora do Brasil, Portugal, países, né, da Europa, Inglaterra, por exemplo, que já não tem aquilo ali em abundância de forma mais em conta, né, de forma mais acessível. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas não precisa você seguir dietas caras para você perder barriga, tá? Isso daí é de acordo com o seu, eu costumo dizer que é de acordo com a qualidade financeira, vamos dizer assim, mas não é necessário, entendeu? Às vezes você quiser até guardar dinheiro, eu tenho dinheiro, tá tranquilo, mas não precisa também, entendeu? É tudo relativo.
E eu acredito que, na verdade, toda alimentação que a gente faz, ela é fácil de ser preparada. Tudo bem que vai levar, às vezes, né, tem alimento que demora mais para cozinhar, tem alimentos que demora mais para assar, mais para fazer e tudo mais, mas basicamente, se você se organizar, tudo fica fácil. Então, o que eu acho nesse ponto, quando elas falam que, eu não consigo, eu tenho uma rotina muito atarefada, uma rotina super corrida, eu não consigo me organizar direito para comer fácil, né, para comer bem, eu acredito que é falta de organização, na verdade. Porque se você tiver ali seu plano alimentar, por exemplo, ou se você já sabe mais ou menos o que você tem que se alimentar para poder perder barriga, é só você se organizar. Então, por exemplo, chegou no final de semana, né, chegou no sábado ali ou no domingo, já começa a preparar as coisas que você vai comer na semana. E aí já deixa tudo meio que pronto, já deixa tudo organizado. Isso é comer fácil, né? Não é porque os alimentos que, mas é porque eu não tenho tempo para fazer. É claro, se você deixar um frango assado para você fazer ele no almoço, né, e você for almoçar meio-dia e deixar ele para fazer 11 horas, qual a chance de você conseguir preparar um almoço bacana? Um frango assado, por exemplo? Não vai ter como, né? Mas se você quer comer bem, né, com mais qualidade, a sugestão para você é: se prepare, se organiza antes, no final de semana, já deixa tudo pronto para a semana, porque quando você deixa tudo organizado, quando você deixa já tudo separado para a semana, as chances são que você não vai falhar naquela dieta, você não vai falhar no que você tem que comer, porque já está tudo ali preparado, tá fácil acesso. Por isso que eu sempre falo para vocês, facilita bastante antes de querer complicar a situação. Então deixa já fácil, facilita, deixa separadas as marmitinhas, né? Deixa a salada já lavada, preparada, já deixa também a proteína, já deixa o arroz, já deixa todas as coisas já preparadas, porque daí é mais fácil para você. Agora, se você deixar as coisas para fazer de última hora, que seja um ovo, né? Um ovo ali, um ovinho mexido, um ovinho cozido, sei lá o que você vai fazer. Mesmo se você vai deixar ele de última hora, vai ficar a rotina apertada. Você vai sentir, caramba, não tenho tempo, mas é porque você deixou para de última hora para fazer. Então, nesse sentido, mesmo que a sua vida seja corrida e mesmo que você ache que dá trabalho, na verdade, fazer essa parte, preparar, e você precisa de alimentos fáceis e rápidos de serem preparados, tudo, na verdade, é questão de organização, porque os alimentos são fáceis de você preparar, mas é claro que se você quer preparar uma refeição melhor e tudo mais, você vai precisar de um tempo maior para se preparar, para você colocar lá na mesa, tudo legal, né? Mas assim, evita deixar isso para de última hora, né? Por exemplo, vou almoçar e vou fazer isso meia hora antes ou uma hora antes. Não vai dar tempo, né? Se você for deixar sempre tudo para de última hora para fazer, não dá, né? Vai ficar, quando vocês sabem, vocês são mães, quando vocês começam a cozinhar antes do filho ir para a escola, né? 10, 9 horas da manhã, vocês já estão preparando comida, preparando refeição, mas para vocês não têm esse preparo, né? Mas para vocês deixam sempre para de última hora, e aí tá um problema. Então evita isso, se organiza antes e opta, né? Uma coisa aqui que a gente sempre fala bastante: opta por comidas mais naturais, né? Tira menos essas coisas de industrializado. Quando vocês vão ao mercado, que é, sabe, tudo já meio pronto, né? Eu vejo muita gente comprando coisa instantânea, macarrão instantâneo, já comprando aquelas comidas que já vem pronta mesmo, que você só coloca no micro-ondas. Cuidado com essas coisas. São alimentos rápidos de serem preparados? São 5 minutinhos no micro-ondas ou até menos e já tá pronto. Mas aquilo ali é saudável, né? O quanto de coisas ruins de química que tem ali, de conservantes, para deixar aquele alimento dentro do prazo de validade, para ele, né, não ter nenhum problema quanto a isso. Então evita esse tipo de coisa também, esse tipo de alimento, né? Tenha sempre mais a consciência de que para você conseguir emagrecer e perder a barriga, você precisa de alimentos, coisas naturais, né? Então bastante verdura, né? Encher o prato de verdura, comer bastante grãos, fibras, né? Dá mais oportunidade para esse tipo de coisa que às vezes a gente não come no dia a dia, legumes, por exemplo, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio melhor aí desse prato que a gente vai montar. Eu lembro que a Giovana, ela falava muito, né, que ela, na verdade, ela tinha feito o oposto, né? Ela parava de comer. Uma porque ela acreditava que menos comida, né, quanto menos eu vou ingerir, melhor. Por quê? Porque daí eu não tenho essa questão de acumular gordura, então ela pensava dessa forma: quanto menos eu comer, melhor para eu emagrecer. E outro ponto também por conta da correria do dia a dia dela, né? Então, por ela trabalhar em banco, ser super corrida, tá para lá e para cá, sempre trabalhando muito, ainda chega em casa, tem que fazer as coisas de casa, ainda para ela assim era muito corrido, né? Então, não tinha como ela preparar uma alimentação mais adequada. Então, às vezes ela optava por não comer, né, ou comer em menos quantidade,
para ela não ter aquela sensação de culpa, de que comeu bastante, né? Ou então, porque realmente não tinha tempo hábil ali para poder preparar essa refeição. Uma outra aluna também foi a Eunice, que eu lembro bastante porque ela mora em Portugal, né? E ela fala que as coisas de Portugal são, a culinária portuguesa é muito gostosa, né? Eu nunca fui para Portugal, mas todo mundo que fala que foi para Portugal e fala bastante da culinária de lá. Então ela tinha essa de sofrer um pouco, porque a culinária lá eles, pô, mandam ver, né? Só que ela, ao mesmo tempo, ela não conseguia puxar aquilo para uma alimentação mais saudável, ela não conseguia puxar aquilo para ter uma rotina mais saudável. Então, eu acabava comendo bastante, comia bem, mas não era de 100% uma alimentação mais saudável ali no caso, né? Então, isso acabava atrapalhando um pouco. E aí também tem a Ana, né? Que a Ana fala que ela acabava comendo, fazendo alguns tipos de dieta um pouco mais extremistas, né? Mas ainda assim não valorizando a questão do prato. E aí eu sei que todas elas, o que elas têm em comum era essa questão de tempo, né? Todas elas trabalham, todas elas têm essa vida muito agitada e tem essa questão do tempo. Então, assim, de duas, uma, né? Não comia para não guardar caloria para dentro, né? Para não acabar engordando mais do que deveria. Ou então elas simplesmente acabam não preparando aquela refeição, acabam não dando valor para que você tenha uma refeição ali mais adequada, mais saudável, mais dividida, e aí, né, acaba comendo qualquer coisa, ou então comendo comida mesmo, mas em muita quantidade, ou então até comidas que não são tão saudáveis assim como deveria, né? Acaba optando por mais fast food mesmo, essas comidas mais rápidas. Então, esse é um dos pontos, mas que hoje agora dentro do SECA, né, todas elas já conseguiram adequar a alimentação, hoje elas já têm um cardápio, hoje elas já sabem montar refeição, hoje elas sabem o que é mais saudável, o que não é saudável, como é preparar uma refeição antes, né? Como é você já deixar tudo certinho, tudo separado, tudo bonitinho. Então hoje elas têm uma consciência alimentar totalmente diferente do que elas tinham antes de entrar para o programa. E se você for ver, em base nessa foto, são alimentos saudáveis, você encontra com facilidade, né? Você não vê nada demais aí, de coisas que, nossa, tem um salmão ou uma coisa que você não vai encontrar porque é muito caro. Olha só, tem cenoura, tem beterraba, né? Tem ali os verdes, alface, enfim, tem o arroz, o feijão, são coisas que você encontra, de fácil acesso para você preparar. É que o problema nosso é que a gente não tem a preparação antes. Então isso fica uma coisa que pesa muito, e aí a gente acaba colocando como se fazer dieta é difícil, fazer dieta me requer tempo, fazer dieta não é simples, e aí a gente acaba colocando o nosso tempo com a questão de que preparar alimentos é difícil. E aí é claro que tudo vai ser difícil na última hora, tudo vai ser empecilho na última hora, mas se você prepara antes, né? Então vamos supor, você tira o seu domingo para você cozinhar, para você fazer todas as suas coisas. Então você já deixa o seu arroz pronto, você já deixa o seu feijão pronto, você coloca lá a sua seleta, né, de legumes para você assar, já deixa tudo assado, tudo bonitinho. Se você é uma pessoa que enjoa muito fácil da mistura, troca, né? Pega lá três misturas diferentes, pega uma carne, pega um frango, né, um ovo, deixa lá meio que, ovo não dá, né, ovo é uma coisa que você tem que fazer, mas ela é mais de preparo ali na última hora, não dá pra você deixar muito antes, né, ovo é mais na hora mesmo, mas prepara outros tipos de tempero, outros tipos de mistura ali, você deixa mais ou menos tudo no jeito, tudo pronto, porque daí você já tem isso mais organizado, né, tem alimentos que são mais difíceis o preparo, mas na verdade o que eu sinto é que a gente tem falta de criatividade para poder fazer a nossa refeição. Então, por a gente estar acostumada de, sabe, pegar qualquer coisa e não prestar atenção no que tá comendo e colocar qualquer coisa no prato, a gente não senta para olhar para ver como é que tá o meu prato, será que tá dividido certo, né? Tá na quantidade ideal de proteína, tá na quantidade de carboidrato legal, tá bem divididinho aqui, tem salada, tem fibra, o que tem aqui? A gente não olha para isso. E aí, por a gente não olhar para isso, a gente acha que, nossa, fazer dieta de outro mundo é algo muito difícil e que eu não consigo preparar. E aí, né, quando a gente vê isso, aí a gente fala assim, eu vou ter que, aí eu quero preparar alguma coisa, aí falta criatividade, porque na verdade você nem viu o que tem no seu prato, e aí você quer fazer algo novo, mas falta criatividade, porque você não está aumentando esse campo de novas opções, porque você nem olha para o seu prato. Como é que você vai poder olhar para o seu prato e ter essa percepção de eu posso fazer algo mais legal aqui? E essa é a ideia, né? Uma coisa que a nossa aluna a Luciana Góes falou semana passada, inclusive no SEC Inspira,
que ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu hoje como com os olhos. E isso é importante você comer com os olhos, é importante sim, você precisa olhar para o seu prato e ver, olha que legal, ele tá repleto aqui de proteína, né, ele tem carboidrato na quantidade certa, tem fibra, tô me alimentando legal e você separar, montar um prato bonito, né, às vezes a gente fica envergonhado de montar o nosso prato, né, porque a gente fala assim, coloca qualquer coisa, coloca de qualquer jeito, aí vai pedir para tirar uma foto, por exemplo, do prato, né? Não consegue nem tirar a foto do prato, porque não prepara. Tem que preparar sim, tem que comer com os olhos, tem que deixar organizado o seu prato, e aí você vai tendo criatividade, porque daí você vê, hoje eu montei dessa forma, amanhã eu vou montar de outro jeito, amanhã eu monto de outra forma, e assim vai, você vai criando, você vai tendo mais opções, né? Você cria um leque de opções, você vai tendo mais criatividade, e isso vai te deixando até mais independente, porque às vezes, vamos supor, você tem lá frango, você tem aveia, você tem não sei o que. Às vezes você poderia, sei lá, fazer uma refeição ali X, mas aí você muda, deixa algo mais criativo. Aí você faz uma torta. E com os mesmos ingredientes, por exemplo, que você teria ali no seu almoço. Um exemplo, dá para você modificar. Você vai tendo essa criatividade. E é isso que faz as pessoas terem resultado. É isso que faz a mulherada conseguir emagrecer. Essa criatividade, esse leque de opções, onde ela pode misturar tudo que ela quiser ali, mas que ela consiga fazer um prato saudável, que ela consiga montar algo bacana ali para ela comer. Mas para isso, antes disso acontecer, você precisa já ir treinando esse olhar de comer com os olhos, sim. Isso não é no mau sentido, é de você realmente olhar para o seu prato e falar, caramba, olha que gostoso, vou comer bem, porque você preparou sua mesa, sabe? É o momento seu. Não é o momento de ficar comendo, mexendo no celular, onde você nem olha para aquilo que você está comendo, nem sabe o que colocou, né? Fica misturando, né? Não, olha, vai na boa, respira, senta, calma. E eu estou falando isso porque as meninas, né, minhas alunas, elas passaram por essa fase que vocês, a maioria que estão passando, de ter essa dificuldade de preparar prato, de ter essa dificuldade de ser criativa, de achar que toda refeição é difícil de ser preparada. Elas também passaram por isso. Mas hoje elas deram a volta por cima. Hoje elas comem com os olhos, hoje elas preparam melhor a alimentação, a refeição, né? Hoje elas têm mais criatividade, elas montam as próprias receitas fit delas, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso gerou mais liberdade nelas, gerou mais autonomia. Minha janta, já vou deixar minha janta no jeitinho, certinho. Já prepara aí como se você fosse montar um prato mesmo para uma outra pessoa. Olha, presta atenção no que você tá pondo ali, prepara bonitinho, separa, posta foto depois lá na comunidade. Acho que isso vai ser legal até para vocês já irem testando essa questão de comer com os olhos e aumentar a criatividade de vocês. A única coisa que você precisa fazer, né, para você poder ter um resultado bacana é se organizar, independente do, né, eu vou comer um salmão ou vou comer sei lá, uma sardinha, tá tudo bem, é a mesma coisa, é a mesma proteína, né? É suplementação, não precisa de suplementação, na verdade você vai estar jogando seu dinheiro fora, até porque muitas das proteínas, né, de uma suplementação, quando não orientada de uma forma adequada, a gente devolve elas assim, a gente joga fora na urina, o corpo não consegue absorver, porque ele não tem o que a gente chama de receptor necessário para captar. É igual quando a gente come, né, termina de almoçar, e aí tem a galera que come café. Come café não, né? Toma café. Isso é prejudicial, assim, muito para a absorção de alguns nutrientes, porque o café, ele vai se ligar nesses receptores, né? Então o nosso corpo, por exemplo, não vai conseguir absorver. E a suplementação, ela tem mais ou menos a mesma coisa. Muitos receptores não conseguem se ligar para captar aqueles nutrientes, então o que o corpo faz com aquilo? Pum, joga fora, manda para a urina. Igual, por exemplo, quando a gente termina de almoçar e toma café, não absorveu, o corpo não absorveu essas proteínas ou esses nutrientes, o que o corpo faz? Bum, manda embora, sai na urina, né? Sai nas fezes. Então acontece a mesma coisa, por exemplo, quando você toma suplementação. Então não é preciso de nenhuma dessas coisas, é preciso o quê? Organizar melhor a sua refeição, organizar melhor seu prato, organizar melhor a forma como você vai se alimentar, aí sim você vai ter resultado. E aí você tira esse negócio de, pra perder barriga, tem que comer bem e caro, no caso. Você come bem, mas não precisa gastar tanto dinheiro assim, igual as pessoas falam. E também não precisa de suplementação, nada disso.
não é porque você é saudável que você come ruim, né? Quando a gente fala de ser saudável, fitness, o que a mulherada pensa? Ah, eu vou comer carboidrato no sentido batata doce e ovo, ou batata doce e frango. Nossa, isso sim é sem graça mesmo, né, gente? Vamos ter mais criatividade. O que dá pra fazer com batata doce e frango? Um escondidinho, olha só, dá pra você... É isso que a gente vai trabalhando com as nossas alunas. O que dá pra você fazer? Olha, tem receitas, dá pra você fazer várias coisas. Isso ajuda muito. Cada pessoa tem sua rotina e cada pessoa ela tem que se organizar de acordo com aquela rotina dela. E às vezes determinadas dietas prontas na internet, né, faz a pessoa às vezes ficar mais travada do que destravar ela nesse processo para ela conseguir se alimentar bem e conseguir emagrecer. Porque às vezes ela olha aquela receita e ela fala, eita, eu vou ter que seguir tudo isso aqui. Só que daí na rotina dela, ela não consegue, por exemplo, comer de 3 em 3 horas. E eu não tô falando que isso aqui é o certo ou que é o errado, tá? Isso aqui é uma das coisas mais comuns que a gente vê na internet. Dieta de 3 em 3 horas, que a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. Aí ela fica travada, né, por essa questão de ter que comer de 3 em 3 horas e a rotina dela não permite, ou então ela tem que fazer uma dieta extremamente restritiva, só que ela trabalha o dia inteiro e ela trabalha pensando muito, aí chega uma hora que pela falta de carboidrato ela já nem raciocina mais, porque ela tá exausta, porque o carboidrato, sem carboidrato a gente não é nada, a gente fica sem energia, ela não consegue trabalhar. Isso não vai encaixar na rotina dela. Então, o problema de você procurar essas alternativas na internet, usando o Google ali, né, usando essas pesquisas rápidas, ou usando então dieta da amiga, é que nem sempre, e quando eu digo nem sempre, é 99,9% desse tipo de dieta não encaixa na sua rotina, levando em consideração, nenhuma mulher é igual a outra, as mulheres têm rotinas diferentes. As mulheres, né, sofrem com a questão de período menstrual e cada uma tem o seu jeito de sofrer, e determinada dieta impacta muito mais ainda nesse processo menstrual, que às vezes as mulheres sentem mais cólicas, mais dores, ficam mais irritadas, então nem sempre tudo encaixa para todo mundo. Então, cada uma tem a sua rotina e cada uma tem que se organizar de acordo com ela, respeitando que, pô, eu tenho que encaixar do meu jeitinho, no que fica bom para mim, no que encaixou legal. E aí sim você vai ter uma boa dieta para você, você vai ter uma boa alimentação saudável para você, é diferente. Alimentos saudáveis são já a primeira coisa, né? Então você ter realmente aí na sua casa bastante salada, né? Você usar por menos industrializados, mais in natura mesmo. Alimentos in natura, gente, é o que mais funciona e são as coisas que a gente não dá muito valor, porque a gente pensa que são difíceis e demora tempo para preparar, quando na verdade não. Aí a gente fica optando por aqueles, né, coisas mais rápidas ali, mas é mais industrializado, tem mais química ali para conservar, né, o prazo de validade e tudo mais, então cuidado com essas coisas, né? Usa alimento mais in natura. E uma coisa, por exemplo, que você pode fazer hoje, por exemplo, né, a gente vai comprar um negocinho de jardim mesmo para plantar as coisinhas aqui em casa, né? Aproveitar que agora tá entrando aqui na primavera, né? Tá mais sol e tal, e a gente quer começar a cultivar algumas coisinhas aqui em casa. Eu já cultivo hortelã, já tenho a minha hortelã aqui, mas agora eu quero plantar outras coisas também, né? Morango, quero porque tudo tem conservante, gente, né? Todas as coisas que a gente encontra tem conservante. Se você conseguir, às vezes, ter um espacinho na sua casa, você compra um negocinho e planta suas coisinhas ali, ótimo. Aí, outras vezes você vai ter que ir no mercado, tá tudo bem. Mas se você puder, por exemplo, tiver uma horta aí de fácil acesso, né? Um varejão, por exemplo, que são mais in natura ainda do que mercado, maravilha, né? Opta por esse tipo de coisa que é mais natural mesmo. Você sabe que, pô, tá ali, entendeu? A pessoa cuidou e fica muito mais fácil. E até pra questão de arroz, né? Eu vejo muita gente comprando já o arroz meio já pronto e tal, pra ser mais fácil. Não faz isso não, né? Compra o arroz lá em grão, feijão também, procura você fazer o temperinho ali, as coisinhas e deixar tudo no jeito. Isso vai facilitar. Então é isso que você precisa fazer. Organizar, ter as coisas in natura, se possível, planta na sua casa. Se não tiver como plantar na sua casa, né? Não vai dar pra você plantar tudo. Imagina, seria maravilhoso você ter tudo na sua casa, é uma fazenda, né? Mas se não der, vai no varejão, né? Eu lembro que quando eu morava no Brasil, na esquina da casa da minha mãe, tinha um varejão, assim, né? Uma horta na verdade, não era varejão não, era uma horta.
E aí, assim, chegava a sexta-feira, eu ia lá comprar, e eu comprava muito barato, né? Então, feira, gente, feira também funciona. Quando eu morava em Santos, era também toda terça-feira eu ia na feira, né? Tinha uma feira ali perto da praia de onde eu morava, e era de rua, no começo até o final, vamos dizer assim, né? Da Rua da Paz. Quem mora em Santos conhece essa rua. E aí lá eu ia toda vez, toda terça-feira, eu saía da faculdade, ia lá, pegava a xepa, né? O finalzinho da feira ali, pegava, comprava tudo assim, eu gastava R$ 50 e trazia pra casa tudo, banana por R$ 1, tudo as coisas era bem baratinho, centavos, R$ 1, assim, que você comprava, limão, né? Então procura ir mais em feira, né? Menos em mercado com essa questão de industrializado, né? Deixa pra comprar as coisas mais saudáveis mesmo em feira, porque é mais barato também e você come bem pra caramba. E lá da feira ou da horta, né? Ou do varejão hortifruti, sei lá, você vai ter várias opções ali pra fazer, né? Inhame, tem mandioca, vixe, batata doce, pepino, tem várias coisas que você pode comprar. E é bem bacana porque é menos conservante, né? Que eles usam pra poder cultivar as coisas. Então vale o teste aí, eu sou a favor disso, então manda ver. Aqui nessa cidade onde a gente mora, é bastante indiano que tem aqui. Eles gostam dessas coisas, né, de feira, eles gostam bastante. Então tem alguns lugares aqui de indiano que você encontra, varejão e tudo mais. Mesmo sendo, né, varejão, não sendo mercado, é caro também, é caro, mas ainda é mais barato do que se você fosse, por exemplo, no mercado comprar. Então a ideia agora de, por exemplo, estar criando a hortinha dentro de casa é que, por exemplo, de manhã, o que é o meu café da manhã? Eu tomo meu suco verde e gosto de iogurte com frutas. E morango aqui é caro pra caramba, é muito caro morango. Então eu quero plantar morango, né? Eu quero colocar um morango aqui. A minha hortelã, por exemplo, a hortelã ela não é cara, mas tipo, imagina ter que ficar indo no mercado, aí você compra, aí morre o negócio, ou resseca, ou queima, né? Às vezes por causa do frio, enfim, ou ela murcha, não é legal. Então eu comecei a plantar hortelã, plantei pimenta. Aí eu falei, não, mas não quero ficar plantando em potinho, sabe? Aqueles negocinhos. Eu falei, não, eu quero uma hortinha mesmo. Então agora mandei lá fazer madeirinha lá, o negócio, tudo direitinho, pra colocar as coisinhas que eu quero, que eu uso bastante, pra não ter que ir no mercado tantas vezes pra pagar caro, né? Porque às vezes a gente compra até no mercado, e eu não sei se vocês já perceberam, mas quantas vezes estraga coisas na nossa geladeira pelo tanto de conservante até que tem, né, naquilo, que acaba mofando, porque a gente não usa com muita facilidade. Aí tem outros bactérias dentro da nossa geladeira que influenciam ainda mais naquele processo, parece que acelera o negócio. Quantas vezes a gente não perde coisas na geladeira, né? Então, quando você tem algo mais fácil, assim, que você não precisa comprar em muita quantidade, compra pouquinho, ou tem na sua casa de fácil acesso, é muito mais fácil.